O que acontece por aqui? José Magalhães, obrigado por ter aceito o convite a estar aqui presente. Como é que surgiu o CLAP, o Centro Local de Animação e Promoção Rural? Antes de mais, boa tarde, e eu é que agradeço o convite ao Delfim. Olha, o CLAP, enfim, nasce no início dos anos 90. Andava eu aqui por Amarante a trabalhar na Agência de Desenvolvimento do Baixo Tâmega, e surgiu a possibilidade, e a Segurança Social deu um apoio financeiro na altura, acho que foram de 90 mil escudos, para fazermos um levantamento da situação social, da caracterização social de Vila Chã do Marão. E, portanto, na altura eu convidei dois jovens lá da freguesia que bateram porta a porta e fizeram este levantamento sobre a situação social da freguesia. Entretanto, eu na altura também era presidente da Associação Desportiva de Vila Chã, e a ideia era, após este levantamento e o levantamento destas necessidades sociais, era que depois a Associação Desportiva alterasse os seus estatutos para também ser uma associação não só desportiva, mas também cultural e social, e pegar nestas ideias. Infelizmente ou felizmente, na altura, a Associação Desportiva em Assembleia Geral não concordou em alterar os seus estatutos para se tornar também uma instituição social. E daí, com um grupo de amigos, então decidimos, já que está este levantamento, já que foram identificadas aqui necessidades de intervenção social, vamos criar aqui alguma coisa. E com um grupo de amigos criamos o Centro Local de Animação e Promoção Rural. Foi essa. Já estamos a falar no ano distante de 1991, penso eu. Exatamente. Depois, em outubro de 1991, é formalizada a escritura do centro. E a partir daí, portanto, já lá vão para o ano, vamos fazer um quarto de século de existência desta instituição que nasceu em Vila Chã. Qual foi o objetivo inicial desta instituição? Inicialmente, a ideia do grupo de amigos que criámos o centro foi muito virado, inicialmente, por questões de animação da freguesia, por questões culturais, por questões de valorização do património. Na altura também organizámos circuitos de pedestres, fizemos sinalização de alguns sítios, enfim, com algum interesse turístico. Trabalhamos muito com jovens, campos internacionais, intercâmbios com jovens de outros países da Europa. Fizemos atividades como os arraiais lá em cima da freguesia, criámos um parque de campismo rural. Enfim, eram atividades mais de animação, de promoção, de questões culturais e virados para a juventude. Essencialmente na zona de Vila Chã do Marão. Arrancámos em Vila Chã do Marão, exatamente. Quando é que começaram a descentralizar? Olha, nós começamos a descentralizar porque, entretanto, a segunda fase foi um bocado de trabalharmos ao nível da formação profissional. E arrancámos essencialmente com mulheres, porque na altura, como sabe, são freguesias em que muita das pessoas, homens, trabalhavam na construção civil e trabalhavam fora, e portanto, enfim, identificámos aqui um problema de desemprego ao nível das mulheres, de inatividade, ou então a atividade principal era aquela de cozer sapatos ainda ao domicílio e por aí fora. E com estas iniciativas de formação com as senhoras, surgiu a necessidade de criar um pequeno espaço para receber os filhos delas enquanto elas participavam na formação. E daqui nasce o nosso jardim de infância e a nossa creche. E, portanto, esta primeira aposta, diremos, na intervenção social começa exatamente com o jardim de infância e com a creche. As crianças e os idosos sempre foram, desde o início, o vosso público-alvo? Nós arrancamos com as crianças e, portanto, aliás,
Na altura, por exemplo, fizemos um grande trabalho com as escolas primárias, que nem sequer naquela altura não tinham fotocopiador, não tinham telefone, não tinham... E, portanto, o CLAP serviu um bocado deste apoio até às escolas primárias. Depois disto, iniciamos o tal trabalho com as crianças e foi aí que também se deu o alargamento da nossa área de intervenção, para Olo, para Canadelo, portanto a trabalhar com esta animação, com as crianças, foi essa a grande aposta. Portanto, inicialmente a grande aposta foi ao nível das crianças e dos jovens. Numa etapa seguinte, foi o que tinha sido identificado nesse levantamento que ainda foi feito com a Associação Desportiva, foi a necessidade de estruturas para os idosos, não é? Porque de facto já, enfim, tem uma percentagem muito elevada, hoje ainda mais, mas na altura já era elevada a situação dos idosos, com muitos a necessitar, sobretudo, do apoio domiciliário. E aí arranca a nossa intervenção junto aos idosos. A instituição, o CLAP, adquiriu o estatuto de IPSS em 2001. Havia essa necessidade? Pois, com o arranque do nosso infantário, da nossa creche, em seguida do apoio domiciliário e por aí fora, nós já tínhamos acordos com a Segurança Social. A Segurança Social já comparticipava, perdão, a Segurança Social já comparticipava nestas iniciativas. Entretanto, construiu-se o nosso centro comunitário e a partir daí, claro, fomos reconhecidos como instituição de solidariedade social, o que nos dava outras vantagens e o que nos dava, enfim, o estatuto de utilidade pública e facilitava o nosso relacionamento e a nossa cooperação com o Instituto da Solidariedade Social. E também eram pagos em função do vosso trabalho. Também Exatamente. Era importante. Exatamente. Isso facilitava a celebração de protocolos. Como sabem, as IPSS é uma espécie de prolongamento da intervenção do Estado e, portanto, o Estado comparticipa por utente nas nossas atividades e, portanto, o Estatuto de IPSS e de Utilidade Pública tem aqui uma grande importância até para a estabilidade da nossa intervenção social na área. Recorda-se do programa Ser Criança em 1996? Pois, aliás, quando falava do alargamento da nossa área de intervenção, ele começa exatamente com esse programa Ser Criança. Portanto, foi um vasto programa de intervenção junto das crianças, aí já não só de Vilachã, mas de mais duas outras freguesias e mais tarde alargado a Fridão e a Rebordelo, portanto, as nossas 5 freguesias históricas da nossa área de intervenção. E com o programa Ser Criança, que foi um programa espetacular que envolveu aí as escolas primárias, todos os miúdos. Aliás, foi o próprio CLAP que iniciou as festas, 2 ou 3 festas interescolas, o apoio às escolas, os campos de férias, os intercâmbios de jovens ao nível da Europa. Foi tudo com base neste programa Ser Criança. O programa... aliás, o apoio domiciliário a idosos que já falou começou em 1997. De que forma é que ele foi feito? Esse apoio era basicamente o quê? Nós tínhamos identificado essa necessidade, porque de facto nós estamos num meio rural, enfim, com a população muito envelhecida e agora ainda pior. E, portanto, havia muitos idosos isolados, sem retaguarda familiar, com os filhos para a imigração, com gente, enfim, em situação muito débil, gente que trabalhou muito duro na sua vida e que tinham imensas dificuldades. E, portanto, nós apostamos no apoio domiciliário. Aliás, é uma aposta central do CLAP, manter as pessoas nas suas casas, nos seus lugares, no seu bairro, no seu lugar, e ir à casa delas, levá-la à refeição, fazer a limpeza, lavar a roupa, alguns acamados em que temos de fazer também higiene pessoal. E, portanto, isto era uma necessidade, e hoje ainda muito mais, é uma necessidade muito importante de existir em meio rural
este apoio a estes idosos que, enfim, senão não terão grandes possibilidades de ter mínimo de condições de sobrevivência, nestas zonas remotas do nosso país. Começaram com quantos idosos, mais ou menos? Eu penso que foi uma quinzena, um acordo de 15 idosos, ali à volta de Villachã, Fridão, Olo, alguns poucos em Rebordelo e Canadelo. Neste momento já estamos nos 40 idosos e com alguma lista de espera. Mas a nossa intervenção já se alargou neste momento à freguesia de Lufrei, enfim, às portas aí da cidade de Amarante. Mas o vosso trabalho não é só nas casas dos idosos? Não, nós fazemos esse trabalho na Casa dos Idosos, entretanto também abrimos outros serviços e uma das apostas futuras vai ser também pensar em outros serviços, termos aqui alguma criatividade para estes serviços. Temos um espaço que chamamos Conviver Mais, que é, numa espécie de espaço de convívio entre os idosos, em que todas as tardes passamos a recolher esses idosos e levá-los até ao nosso centro comunitário, em que eles passam a tarde a fazer trabalhos manuais, a jogar, ou outras atividades coletivas, para haver um bocado de convívio entre eles todos. E aí são idosos que estão no nosso grupo de apoio ao domicílio, como também outros idosos da freguesia. Recentemente também, à quarta-feira, fazemos esse espaço de convívio entre idosos na freguesia de Canadelo, em parceria com a Junta de Freguesia. Eles adoram socializar. Eles adoram socializar e, além disso, ultimamente, e até em colaboração com o programa Enredarte, o Via Canadelo, temos também desenvolvido umas atividades ao nível da música, do teatro, e, enfim, temos um grupo de idosos que estão em todas, desde aprender o cavaquinho, desde o teatro. Atualmente fizeram uma peça de teatro com música e outros elementos dinâmicos de animação que realizaram na igreja de Villachã e na igreja de Sanches, e que teve tanto sucesso que este fim de semana que passou, inclusivamente, foram apresentar esse trabalho ao município de Óbidos, não é? Portanto, temos aqui um grupo sobretudo de idosas, muito dinâmico e por onde passa, enfim, não passa despercebido, não é? Esta dinâmica tem a ver com o trabalho que vocês fizeram ao longo destes anos? Sem dúvida. É reflexo disso mesmo? Sem dúvida, é o nosso trabalho, é o trabalho das nossas auxiliares que passam todos os dias com eles e que lhe dão um carinho. Sabe que isto não é só o prestar serviço, também é todo o carinho que as nossas colaboradoras levam a esses nossos idosos. Muitas vezes é a única janela para o mundo que eles têm, não é? Porque alguns estão acamados, que não saem, e portanto precisam muito deste trabalho. E dar-lhes importância e pô-los a mexer, porque eles ainda não estão mortos, eles ainda vivem. Portanto, esta dinâmica para os manter ativos nesta idade é importantíssima. E eles têm uma capacidade tremenda de se envolver nestas iniciativas. É mesmo giro. Essa intervenção social poderá levar a uma lógica de desenvolvimento local? Foi sempre a nossa estratégia. Devo dizer que, e aqui o CLAP é uma das raras instituições com estatuto de IPSS que não se limita simplesmente à prestação dos serviços sociais protocolados com a Segurança Social. Nós quisemos sempre ir muito mais além, no fundo, de termos uma intervenção comunitária, uma intervenção para o desenvolvimento comunitário, para o desenvolvimento rural da nossa área de intervenção. Isso é, sem dúvida, das coisas que caracteriza o CLAP.
É evidente que nunca nem é muito fácil, muitas vezes. Nós temos... É complicado intervir numa zona como a nossa, porque, por exemplo, qualquer intervenção necessita de transportes, não é? Nós não podemos organizar uma atividade se não pusermos as nossas carrinhas à disposição, para cima e para baixo, não sei quanto. E, portanto, isto tem custos muito importantes que a própria Segurança Social não contempla. Nós temos os mesmos apoios que são dados ao CLAP, que intervém numa zona rural cada vez mais desertificada, é o mesmo que no centro de Lisboa, ou do Porto, ou de onde quer que seja. Portanto, não há aqui nenhuma discriminação positiva. E quando nós, além disso, ainda queremos fazer uma intervenção que não está nos nossos... que muitas vezes não está contemplado nos nossos acordos, ainda nos traz mais dificuldades. Mas é uma teimosia. Nós acreditamos que é importante intervir no desenvolvimento rural. Nós fizemos essa aposta, continuamos a fazê-la e vamos desenvolvê-la, essa aposta, porque não chega a estar a prestar o serviço social. Temos que também ter uma intervenção para que as coisas mudem, para que as coisas fiquem vivas, para atrair gente para aquela zona, ter atividades que tragam alguma rentabilidade económica. É importante fazer com que as pessoas se fixem, se mantenham lá a viver e, sobretudo, ao nível de jovens, eventualmente, neste momento, também uma aposta grande de pessoas das áreas urbanas que se possam vir a instalar, e já existem alguns exemplos extremamente positivos, que possam vir a instalar, criar as suas próprias empresas, as suas próprias dinâmicas económicas. Isto é importantíssimo e a aposta do CLAP tem que ser aí. Porque, repare, neste momento, se nós há 25 anos fomos importantíssimos nos apoios à escola, nos apoios às crianças e não sei quanto, nós agora não temos crianças. Não temos crianças porque há uma baixa radical de natalidade, porque há, enfim, imigração e vão os miúdos atrás com os casais novos, e também, enfim, por a deslocação das próprias escolas primárias, que já foram, à exceção de Fridão, todas as outras, em poucos anos, foram todas encerradas e deslocadas, e os miúdos deslocados para os centros escolares, como o caso do Centro Escolar Elite Sardoi, na Madalena. E, portanto, nós já não temos crianças, não é? Já não é... Aliás, nós acabamos por encerrar algumas das nossas valências ao nível das crianças, porque já não existem as crianças, já não estão na aldeia, não sei quanto. Enfim, e a nossa grande aposta neste momento é, de facto, os idosos, e temos que continuar a criar serviços para, enfim, trazer respostas novas a essa população e apostar de novo ao que foi, diremos, o nosso objetivo inicial, que é um objetivo mais de desenvolvimento local, que é o que estamos a apostar. O desenvolvimento de atividades neste meio rural beneficia indireta e diretamente as populações? É evidente que sim. Repare, algumas das iniciativas que já estão conhecidas, como são a Feira das Papas, a Feira das Castanhas, a Feira das Colheitas, todas estas iniciativas, diremos, ligadas a questões culturais, a questões gastronómicas, a não sei quanto, tiveram a nossa mãozinha. Nós não... Geralmente o CLAP é uma instituição muito discreta, não estamos sempre a fazer publicidade do que fazemos e do que deixamos de fazer, não é? O que interessa é fazer que existam. E, portanto, estas iniciativas que têm dois polos de interesse importantes. Um é arranjar iniciativas que mobilizam a população local, no sentido de desenvolver atividades que atraiam população exterior. E, portanto, estas iniciativas, de facto, há aqui um resultado inequívoco de que atraiu gente, que são centenas, milhares de pessoas que participam nestas iniciativas, e há necessidade ainda de desenvolver outras, não é? E depois há outras iniciativas que nós estamos a pegar neste momento, iniciativas mais viradas para a questão económica, porque a questão económica não pode ser descurada. Se não houver atividade económica, se não houver algum rendimento para as famílias, para as pessoas não se vão manter aí, vão continuar a fugir.